Olá, olá. Muito bom dia, boa tarde a todos. Quero aqui deixar outra palavra que seja de bênção para todos aqueles que ouvem, que eles têm um coração com sede e fome de Deus. E eu parei aqui um pouco, estou aqui no intervalo das aulas, e ao eu estava a conduzir e veio aqui os meus pensamentos, o meu coração, a palavra prioridades. Prioridade. Tudo no reino de Deus tem a ver com prioridades. Ao longo da minha vida fui-me apercebendo que não é tanto aquilo que nós fazemos, se é certo ou errado. Como o apóstolo Paulo dizia em Coríntios, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. O reino de Deus tem tudo a ver com prioridades. Rapidamente, se Deus não está em primeiro lugar e como uma pirâmide, o que é prioridade na vida? Tem que ser Deus. Deus não dá a glória a ninguém. Deus não permite que nós troquemos as prioridades, porque senão é idolatria. O primeiro e o segundo mandamento é isso mesmo. O primeiro mandamento, Êxodos, capítulo 20, 1, 2, 3, 4 versículos, diz assim: não tereis outro Deus diante de ti. Não terás outro Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E depois diz assim: não farás imagens de escultura daquilo que há no céu, na terra ou debaixo da terra. Não te encurvarás a elas. Não lhes prestarás culto. Deus estava a dizer, tu não podes trocar. Não podem trocar as prioridades. Eu sou Deus zeloso. E esse é o problema da humanidade neste momento. São falsos deuses. Tudo o que ocupa o lugar de Deus como prioridade no coração do ser humano é idolatria. Está lá, olha em 1 João, capítulo 5, versículo 20, uma das passagens que eu incluí no meu Ministério Embaixadores de Cristo, que diz assim: e já o Filho de Deus é vindo, e Ele nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E depois termina assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Fugi da idolatria. O apóstolo Paulo dizia, fugi da idolatria. Outra tradução da Bíblia diz assim, neste capítulo 5, versículo 21 de 1 João, diz assim: não permiti que algo ocupe o lugar de Deus no vosso coração. É idolatria. E tudo no reino de Deus se resume a isto. Tão somente o ser humano coloca Deus em primeiro lugar, todas as outras prioridades se vão encaixando. Se nós não tivermos Deus como prioridade no nosso coração, algo vai ocupar o objetivo da nossa vida. Prioritariamente o dinheiro. O dinheiro. Como Deus. Porque Jesus falou isso. Ele confrontou, ele colocou a guerra dele entre ele e o Deus Mamon. Não podeis servir a dois senhores. Não podereis servir a Deus e a Mamon, o Deus dinheiro. E depois existem outros ídolos, outras prioridades. Há pessoas que têm a prioridade do emprego, têm a prioridade da carreira, têm a prioridade da posição, têm a prioridade dos bens desta vida, têm a prioridade dos carros, têm a prioridade da comida, têm a prioridade das casas, dos bens desta terra, têm a prioridade dos filhos, têm a prioridade da família, têm a prioridade do marido. Tudo isso é idolatria e a vida não pode funcionar. Nunca preencherá o vazio que está no coração. A pessoa continuará pela vida fora e por um tempo até parece que vai satisfazendo aquele vazio que está no coração. Mas ao longo da vida vai-se apercebendo que nunca está satisfeito. Quem ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, está escrito na palavra de Deus. A raiz de todo o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Eu estou a falar do dinheiro agora como um ídolo. A raiz, o amor ao dinheiro. Não diz lá que o dinheiro é a raiz de todo o mal. O amor como ídolo, prioridade acima de Deus, é a raiz de todo o mal. Nós vemos o mundo como está hoje. A ganância é a razão do mundo estar e o mundo vai acabar. É a ganância do homem que nunca se satisfaz. E nesta situação das prioridades, quero aqui só deixar, só aqui estes minutos, um versículo que também todos conhecem, que eu já falei algumas vezes sobre ele, mas que fala exatamente sobre a questão da prioridade, quando Jesus foi à casa de Maria e Marta, no capítulo 10 de Lucas, versículo 37 a 42. E vou aqui é como se eu estou lá a ver. Jesus era, já na altura,
já considerado por todas aquelas pessoas superior ao imperador romano. Ele era mais famoso, atraía milhares de pessoas. Os milagres começaram-se a espalhar, a fama dele por todo o lado, ao ponto de ele às vezes ter que estar sozinho, ter que fugir. E ele decidiu ir à casa de Marta e Maria. Duas irmãs que ouviam a palavra. É como se fossem as duas à mesma igreja, ouviam a mensagem sempre, mas dois tipos de corações em relação às prioridades, E Jesus entra na casa, ia provavelmente com mais 20 ou 30 pessoas. Era natural que Marta quisesse apresentar uma boa comida, que toda a gente saísse de lá com uma boa impressão da casa, tudo arrumadinho, tudo bem limpinho, uma boa comida. Mas Maria também gostaria disso. Jesus nunca disse que era errado Marta cuidar da casa e apresentar uma boa comida. A questão aqui era a prioridade. Maria esqueceu completamente isso. Quando Jesus entrou na casa e se sentou, e os outros todos se sentaram e ele começou a falar, era impossível as pessoas não ficarem indiferentes quando Jesus falava. Aliás, está escrito em João capítulo 7, versículo 46, quando os soldados lhes perguntaram porque é que não prendeste Jesus, e eles disseram, jamais algum homem falou como este homem. Era impossível. Jesus falava com autoridade, com o poder, com a unção do Espírito Santo. Milagres seguiam-se. Era um silêncio. Ninguém ousaria dizer nada. E Maria fez aquilo que era a prioridade. Sentou-se aos pés de Jesus, provavelmente em frente, à frente dos convidados todos, a ouvi-lo. Ela esqueceu tudo o resto. Porquê? Porque esta era a prioridade. Deus estava na sua casa. O Messias que ela sempre ouvia, que um dia iria vir, agora estava ali. Ele estava na sua casa. E ela iria colocar a comida, colocar o que os outros iriam pensar à frente de honrar Cristo, de honrar Jesus, de honrar Deus. Mas Marta não ligou a isso. Ouça isto das prioridades. Porque isto muda a nossa vida para sempre. Marta continuou atarefada a preparar a comida e teve a ousadia, a coragem, aquilo começou a remoer cá dentro, teve a ousadia. Jesus estava a falar e ela veio ter com ele e disse-lhe, interrompeu. E disse-lhe, mestre, não se te dá que eu esteja aqui a servir sozinha e a minha irmã está aí sentada a ouvir-te? E achas que Jesus disse assim, oh Marta, peço desculpa, olha, nem reparei nisso, olha, oh Maria, vai lá ajudar a tua irmã a servir a comida. Claro que não. Jesus deu-lhe uma admoestação, uma repreensão. E disse-lhe com todo o carinho possível, disse, oh Marta, Marta, andas tão atarefada com tantas coisas. Ele não lhe disse que era errado, ele não lhe disse que era pecado. Ele colocou as prioridades no lugar certo. Andas atarefada com tantas coisas, mas uma só coisa é a principal. Uma só coisa é necessária. Uma só coisa, esta é a prioridade. E Maria escolheu aquela que não lhe será tirada. Que é ouvir a palavra de Deus. Que é colocar Deus em primeiro lugar. Tivesse Marta se juntado a ouvir como Maria, ninguém se iria preocupar com a comida. Eles estavam focados em ouvir as palavras de Jesus. Nem só de pão vivo o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ouvir Jesus era impossível de descrever. Era impossível de descrever. Tinha que se ouvir. Porque não eram só as palavras, era o poder, era a unção, era a convicção. Eram os milagres que se seguiam. Era a convicção cá dentro no coração que ele era Deus. Tivesse Marta se juntado para ouvir a palavra com Maria, ao fim, quando Jesus terminasse, teriam as duas ido naturalmente iam para a cozinha preparar a comida e teriam servido os convidados. E aí era a prioridade certa. Era a coisa certa a fazer. Senti deixar-vos isto sobre a questão das prioridades. A prioridade certa, dificilmente eu poderia mencionar algo tão importante na vida, porque na vida é uma questão de prioridades. Não é uma questão de que o que a gente faz é errado ou certo. Ou que não temos que cuidar de todas as coisas, temos que trabalhar, temos que ter a parte social, temos a família, temos o emprego, temos os impostos para pagar, temos as nossas responsabilidades na sociedade. Nada é errado em si mesmo. É uma questão onde é que está o seu coração. Qual é a prioridade do seu coração? Porque se Deus estiver em primeiro lugar,
todas as outras coisas. Sabe, diz lá em... Vou terminar com este versículo. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Olha, nem me lembrava deste versículo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava a falar de quais coisas? Da comida, da bebida. É o capítulo 6 de Mateus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo o resto será acrescentado, vai encaixar. E então a pessoa sentirá prazer, verdadeiro gozo no seu coração, porque está a agradar a Deus. E tudo o resto vai sendo acrescentado. Tudo o resto cai corretamente na pirâmide, na importância da pirâmide, que pertence o trabalho, a família, a mulher, o marido, os filhos, os amigos, tudo. Deus vos abençoe grandemente.